Olá, boa noite. Veja no Brasil TV. Fim de semana violento nas estradas de Goiás. 7 pessoas morrem em 2 acidentes graves. No Maranhão, uma criança de 10 anos é ferida por um tiro no pescoço. Ela estava dentro de um carro de lotação. Temporada de seca no centro-oeste do país. Com umidade do ar baixa, em Mato Grosso está difícil até de respirar. E ainda, o Festival de Inverno de Garanhuns, no interior de Pernambuco. Sábado, 22 de julho, é agora no Brasil TV. O Brasil TV começa falando que o mês de julho está sendo o mais violento nas estradas de Goiás dos últimos 10 anos. 7 pessoas morreram em acidentes registrados nas últimas horas nas rodovias federais do estado. Olá, amigos. Infelizmente, um fim de semana violento nas estradas goianas. Um dos acidentes aconteceu na BR-414, na região central de Goiás, perto da cidade de Vila Propício, por volta de 11h30 da noite desta sexta-feira. Um carro invadiu a pista contrária e bateu em um ônibus. Um pneu do ônibus estourou e o veículo acabou atingindo outro carro, que pegou fogo. 3 ocupantes morreram carbonizados e um quarto foi retirado em meio às chamas, mas também morreu. No primeiro veículo, uma pessoa foi socorrida em estado grave. O segundo acidente foi na manhã desse sábado, na BR-080, perto de São Miguel do Araguaia, no norte goiano. Um carro bateu em uma moto. O motociclista e um passageiro do carro morreram na hora. De acordo com a PRF, o motorista que causou a batida não tinha habilitação e estava embriagado. Ele chegou a ser levado para o hospital, mas fugiu da unidade de saúde e agora é procurado pela polícia. Outras 3 pessoas ficaram feridas e foram levadas para um hospital da região. Segundo a PRF, esse mês de férias está sendo o mais violento dos últimos 10 anos em Goiás. Até o momento, são 28 mortes nas BRs goianas. Eu volto aos estúdios do Brasil TV. E uma criança de 10 anos foi baleada dentro de um carro no interior do Maranhão. A polícia investiga o caso. O caso aconteceu na zona rural de Pindaré-Mirim, município distante cerca de 280 quilômetros da capital São Luís. A polícia está investigando as circunstâncias desse crime, mas o que já foi apurado até agora é que a criança estava em um carro que possivelmente é um desses veículos que faz o serviço de táxi-lotação muito comum aqui na região. O veículo saiu daqui de Santa Inês e seguia para o povoado Colônia Pimentel, zona rural de Pindaré-Mirim. No meio do caminho, 2 homens que estavam de moto se aproximaram do veículo. A polícia ainda não sabe se eles anunciaram o assalto ou se já chegaram atirando. O certo é que um dos tiros acertou o pescoço da menina, que tem 10 anos. A criança foi socorrida e trazida para o Hospital Municipal aqui de Santa Inês, onde recebeu os primeiros atendimentos e depois foi transferida para São Luís, onde deve passar por cirurgia para a retirada da bala que ficou alojada no pescoço. A polícia trabalha na identificação dos outros ocupantes do veículo e assim poder esclarecer melhor a motivação desse crime. De Santa Inês, Jane Mendes para o Brasil TV. O centro-oeste do país enfrenta uma temporada de seca onde fica até difícil de respirar, principalmente no sul de Mato Grosso, onde a umidade do ar chegou a 11%. O ideal para a nossa saúde é de 60% para cima. Nessas condições, tem que hidratar mais e evitar o sol. Olá, Silvana. Somadas às altas temperaturas, a baixa umidade do ar também provoca um mal-estar, viu? Os olhos ficam ardendo, a boca fica ressecada, sem contar a pele. Nessa época, também fica até difícil respirar. Quem pratica exercício físico ao ar livre, nesse parque, por exemplo, sente bastante. Precisa evitar os horários mais quentes. Segundo meteorologistas, essa situação se estende por todo o centro-oeste por causa de uma grande massa de ar seco de origem polar, que permanece sobre a região, deixando o tempo firme. A baixa umidade do ar inibe a formação de nuvens. A baixa umidade do ar deve ficar entre 21% e 30% em grande parte da região. Níveis mais baixos, entre 11% e 20%, em áreas ao sul de Mato Grosso e de Goiás e em Mato Grosso do Sul. Lembrando que o nível aceitado para a saúde é acima de 60%.
Nesses casos, vale se hidratar bem para evitar qualquer tipo de doença. Mas no Distrito Federal teve uma virada brusca no tempo que fechou e teve até garoa em alguns pontos. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, a culpa de tudo isso é da ventania. A sensação térmica despencou. A Giovana Grávia explica pra gente. A cidade amanheceu cinzenta, com o céu coberto por nuvens. E teve gente que pegou garoa no caminho. Na hora que eu saí do trabalho, estava chuviscando. Miudinho, bem miudinho, mas estava. Um pouco, não era muito assim, bem... Eu até pensei assim, nossa, eu não trouxe a sombrinha. Quem passou pela rodoviária do Plano Piloto sentiu a temperatura mais baixa. Caraca, tá frio demais, já tem um tempo, começou, né? Desde segunda que tá penando esse frio, tá difícil. Eu vim com um casaco e uma camisa mais quente por dentro também, porque tá difícil. A Francisca também percebeu o tempo mudando nos últimos dias e reforçou o agasalho. Eu vim aí pro laboratório aqui, pro cedinho, acho que era nem 7 horas direito. Tava mais frio, tava mais vento. Mas ontem estava pior. Ontem o vento estava carregando, né? Minha médica falou, quase que o vento me leva, que ela é magrinha. A Juliana veio de Planaltina usando gorro, luva e 3 casacos. Muito medo mesmo. Lá onde eu moro tá demais no frio. A explicação do IMET para essa mudança no tempo é o chamado anticiclone, uma alta pressão que veio do Oceano Atlântico e intensificou os ventos, a umidade e a nebulosidade sobre o DF. A temperatura mínima nessa madrugada foi de 12 graus e não chegou nem perto da menor temperatura registrada esse ano. Mas por causa da ventania, a sensação térmica foi bem menor, 8,4 graus. A temperatura mínima, na verdade, é a que é registrada no termômetro. Um aparelho que a gente mede e registra a temperatura do ar. A sensação é uma medida estimada, leva em conta a temperatura e também a velocidade do vento. Na verdade, você tem uma temperatura e quando você intensifica um vento, a sensação de frio aumenta, porque o vento rouba calor da superfície, rouba calor da pele. Por isso, as pessoas têm a sensação que está muito mais frio do que realmente está. Pesquisadores e cientistas de diversos países estão reunidos na Faculdade de Medicina da USP para debater os efeitos e tratamentos para a chamada Covid longa, uma síndrome que afeta alguns pacientes que tiveram a doença, e também para se antecipar a possíveis novos desafios na área da saúde. A Jéssica pegou o Covid em junho do ano passado. Os sintomas foram leves. Inflamação na garganta e febre. Só que os problemas maiores começaram depois. Eu passei a ter sequelas neurológicas, né? Eu tive perca de memória, atualmente eu tenho lapso de tempo, lapso de memória, disfunção cognitiva, enxaqueca crônica. O estômago ele não faz digestão de alimentos sólidos, só de pastoso e líquido. Esta já é a 9ª internação dela, que sofre da chamada Covid longa, uma síndrome que afeta de 10% a 30% das pessoas infectadas e que nem chegaram a precisar de internação. Para discutir casos como o da Jéssica e também para que a gente possa estar à frente de qualquer novo desafio na saúde, estudantes e pesquisadores brasileiros e de mais 28 países estão reunidos num evento na Faculdade de Medicina da USP. A Covid longa é um bom exemplo de por que a gente precisa continuar alerta, mesmo depois que os casos caem, que as autoridades tiram do foco uma pandemia ou uma epidemia. O fato é que nós não temos ainda todas as respostas, sequer que digam exatamente o que é Covid longa, qual é o conjunto de complicações, quanto tempo, se são complicações permanentes, se elas vão desaparecer com o tempo. Na Escola de Preparação para Enfrentamento de Epidemias, 104 cientistas dividem o que de mais recente tem de conhecimento na área da saúde e trabalham para melhorar o atendimento. A gente ainda está estudando bastante, a gente já aprendeu bastante desde o começo, mas ainda falta aprender coisas de tratamento, exatamente como lidar para evitar a pós-Covid, mas sim, ela existe e ela é um problema grande de saúde pública. E por aqui não há apenas médicos e enfermeiros. A pandemia da Covid nos mostrou que para dar uma resposta rápida e eficaz diante de um desafio tão grande, é preciso unir esforços de diferentes áreas. Economistas, engenheiros, educadores, todos debruçados para encontrar os melhores caminhos. Para preparar
preparar os profissionais e dar esperança a quem mais precisa. É essencial, né, que estejamos preparados para o que possa vir a acontecer. Esse foi o maior legado da pandemia da Covid-19, foi que a gente aprendeu que tivemos que enfrentar a pandemia juntos, várias áreas colaboraram juntos ao longo da pandemia. Então, isso é o que a gente está procurando ensaiar e também conscientizar os alunos da importância de construir as pesquisas de uma forma multidisciplinar, que isso fortalece o tipo de trabalho e o potencial para contribuir para o enfrentamento de uma emergência sanitária. E o Ministério da Saúde deve lançar até o fim do mês um edital para investir 80 milhões de reais em pesquisas sobre temas considerados urgentes, o que inclui a Covid longa. 1.800.000 pessoas estão na fila do INSS. São brasileiros que esperam por uma perícia ou pela análise de pedidos de benefícios. Para diminuir a espera, em Fortaleza tem atendimento especial neste fim de semana. Olá, o atendimento aqui em Fortaleza começou às 7 horas da manhã, com movimentação grande nessa agência do INSS, próximo ao centro da cidade. Agora, os atendimentos foram encerrados 1 hora antes do previsto, porque uma força-tarefa foi realizada para dar conta da demanda. 271 pessoas foram convocadas e compareceram para realizar a perícia médica inicial para o benefício por incapacidade temporária, o chamado auxílio-doença. Foram chamadas aquelas pessoas que estavam com essa perícia marcada desde dezembro do ano passado e também aquelas que estavam com agendamento previsto para janeiro do ano que vem. 13 peritos participaram dessa ação, inclusive com reforço vindo de outros estados daqui do Nordeste e do Sul do país. E amanhã tem mais, tem o segundo dia de mutirão desse atendimento do INSS. Mais 250 pessoas devem ser atendidas por volta das 7 horas da manhã, no mesmo esquema de funcionamento, e essa é a expectativa. E a ideia é reduzir essa fila de espera, que atualmente é de 10 mil pessoas aqui em Fortaleza nessa situação, segundo dados do Ministério da Previdência Social, e reduzir também o tempo de espera, que está aí em torno de 5 meses para fazer a perícia para esse benefício. São essas as informações. Volto com você aí no estúdio. Vamos para o intervalo e você vai ver no próximo bloco. A gente fala sobre a moda plus size. Ela tem aumentado a autoestima e empoderado mulheres, além de movimentar muito dinheiro no mercado. É daqui a pouquinho. Brasil TV de volta com o primeiro balanço do programa Desenrola do governo federal. Os bancos renegociaram mais de 150 mil contratos de dívidas nos primeiros 5 dias do programa. O valor das dívidas somadas chegam a quase 500 milhões de reais, segundo a Febraban. Isso do público-alvo da faixa 2 do programa, que ganha até 20 mil reais por mês. Além disso, 2 milhões de registros de dívidas de até 100 reais foram negativados. O prazo para participar do programa vai até o dia 31 de dezembro. A gente lembra que em setembro começa a faixa 1. Nesta etapa, a renegociação é para pessoas que ganham até R$ 2.640 ou que estejam inscritas no cadastro único. E um mercado que tem crescido nos últimos anos é o de moda plus size. De acordo com a Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, em 10 anos, esse mercado cresceu 75,4%. Os debates sobre inclusão e aceitação aos corpos têm crescido no mercado de vestuário. E isso é o que está impulsionando esse segmento da moda. Daiane é daquelas pessoas super estilosas. E quando viu este macacão que se encaixou perfeitamente nela, gamou. Quando a gente encontra realmente uma peça que cabe realmente na gente, que não fica aquele negócio apertado demais, nem folgado demais, que sirva perfeitamente e a autoestima da gente vai lá em cima. Mas nem sempre foi fácil encontrar uma roupa que coubesse no corpo e que ela gostasse do modelo. Não tinha. Era muito difícil realmente encontrar um tamanho 50, 52. Não tinha, eu rodava várias lojas, vários cantos, até cantos mais longe para poder encontrar um short, uma blusa, até um macacão mesmo, porque não tinha. Aí era gasto de passagem, gasto de tempo. Esta loja de roupas femininas, que fica no bairro do Varadouro, em Olinda, é especializada em moda plus size, que
oferece peças em tamanhos maiores do que os tradicionais P, M e G. A dona diz que no início vendia modelos considerados do tipo padrão. Passou a investir nesse segmento por causa da necessidade que viu nas clientes. Eu acho que todas as mulheres merecem, né, se vestir bem, independente do tamanho, independente do peso. Eu acho que todas as mulheres são especiais e eu via muito isso no mercado, né? Então eu decidi investir mais nesse mercado e deu super certo. De acordo com os dados mais recentes da Associação Brasil Plus Size, o segmento movimentou 9,6 bilhões de reais em 2021 e tem expectativa de alcançar os 15 bilhões em faturamento até 2027. Ao longo dos anos, vem aumentando não só o faturamento de comerciantes que trabalham com moda plus size. O enfrentamento à gordofobia vem sendo uma ferramenta importante e cada vez mais indispensável para a sociedade. Sâmia Veras, que é uma ativista e defensora da causa, falou sobre as consequências desse crime. Na verdade, a gordofobia é o preconceito da pessoa gorda. E quando a gente tem o preconceito com aquela pessoa, a pessoa que sofre o preconceito, ela se sente triste, ela tem a parte psicológica alterada, ela tem vários distúrbios por conta do preconceito. Em 2017, Sâmia criou o projeto As 1000 Faces de uma Plus, o que incentivou a criação de políticas e de uma lei de combate à gordofobia. Ele surgiu justamente com a intenção de mostrar às pessoas que toda mulher gorda, ela precisa ter um diferencial e ela precisa ser vista igualmente a qualquer uma outra mulher. Os lojistas, eles que precisam se enquadrar de acordo com o padrão, o biotipo de cada mulher. E não a mulher se enquadrar dentro do biotipo, dentro daquilo que os lojistas querem oferecer para nós. A iniciativa de um surfista no Rio de Janeiro tem feito a diferença. Sozinho, ele recolhe o lixo da praia e divulga as imagens nas redes sociais para conscientizar a população. A praia sempre foi o lugar no mundo do Bruno, surfista desde os 13 anos. Apesar de ainda surfar constantemente, vir à praia ganhou mais um significado agora. A prancha deu lugar às luvas, que o ajudam a encher as sacolas do lixo que é deixado para trás nas praias do Rio. No começo desse ano que eu decidi falar, não, cara, eu vou assumir um compromisso, vou começar a limpar a praia com alguma frequência. Virou rotina, na verdade um propósito de vida, tanto que o Bruno cadastrou o projeto numa plataforma de financiamento coletivo. Conforme as pessoas vão doando, ajudando a causa, o número de horas de trabalho dele na limpeza das praias aumenta. Hoje, por exemplo, ele precisa percorrer esses lugares e fazer esse trabalho cerca de 12 horas por mês. Um trabalho que Bruno faz sozinho. E olha o tanto de resíduos que ele encontrou num passeio rápido na praia da Macumba, no Recreio dos Bandeirantes. Vamos ver quanto tem? Bora. Bora ver, então. E temos um pouquinho mais de 5 quilos, né? Quase 6 quilos, né? E tem tudo, gente. Tem muito plástico que ele pegou, muita lata, né, de alumínio. Sim, principalmente plástico, né, cara? Plástico acho que é o principal vilão, assim, das praias. Nas andanças pelas praias do Rio, Bruno registra tudo e compartilha vídeos que fazem sucesso nas redes sociais. A intenção é sempre conscientizar quem assiste, a olhar com mais carinho para aquilo que é de todos. Cada um pode fazer a sua parte, com certeza, e deve. Se todo mundo fizer isso, com certeza a gente consegue manter esse paraíso, né? Hoje, cada ação que a gente faz, ela impacta muito o planeta e não tem para onde fugir. A gente precisa cuidar desse planeta que é o planeta Terra, que é o único que a gente tem hoje para viver. Então não é mais uma questão de o lixo é meu, o lixo é seu, o planeta é nosso. Então a gente tem que cuidar do planeta, independente de quem é o lixo. É isso aí. E hoje é o segundo dia do Festival de Inverno em Garanhuns, no interior de Pernambuco. O João B. Alves tem as informações. Olá, Silvana, tudo bem? A gente fala direto aqui da cidade de Garanhuns, a cidade que fica no agreste pernambucano, uma distância de 230 quilômetros do Recife. Por aqui tem uma programação recheada do Festival de Inverno, né, que está na 31ª edição. Começou ontem, né? Grandes nomes da música brasileira passaram ontem no palco principal, a exemplo da banda Maneva, teve Lenine também, e hoje a expectativa é boa, né? Muito frio aqui em Garanhuns, a mínima hoje pode chegar a 14 graus. Quem se apresenta no palco principal
Virtual, que fica no centro da cidade, Leone, tem também Teatro Mágico e Hérisson Porto. A expectativa é grande aqui na cidade, uma movimentação intensa já está acontecendo aqui no município. A rede hoteleira comemora nessa visita dos turistas, onde já está com mais de 90% na ocupação da rede hoteleira. Coisa boa. A gente vê também essa movimentação nos bares e restaurantes da cidade. O Festival de Inverno segue até o dia 30 de julho e reúne mais de 100 atrações. As apresentações acontecem em mais de 20 polos de animação. É isso. Eu volto com você aí no estúdio. O Brasil TV fica por aqui. Outras notícias logo mais no Jornal Nacional às 8h30 da noite, hora de Brasília. Obrigada pela companhia, bom domingo e até a próxima. Tchau, tchau.